Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, pela leitura dela, pelo livre acesso que temos a ela. E agora abra, Senhor, não só o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a semente da tua palavra, para que ela possa germinar e dar frutos que glorifiquem teu nome, transformando as nossas vidas, nos capacitando, nos abastecendo, nos alimentando, nos fortalecendo, a fim de que sejamos cada dia mais aquilo que o Senhor quer que sejamos e façamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Fala, Senhor, fala, porque precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar hoje a minha mensagem fazendo uma pergunta que você não precisa responder, mas precisa pensar, refletir. O que você pensa do inferno? Verdadeiramente, o que você pensa a respeito do inferno? Porque é claro e evidente que não é fácil falar do inferno, da punição, não é fácil falar das coisas concernentes à salvação. E é compreensível, porque nós deveríamos tremer, nós deveríamos sentir quando falamos disso, porque não é fácil você pensar nas pessoas que você ama, nas pessoas que você convive, e pensar que aquelas pessoas não vão desfrutar das bênçãos de Deus ou vão para um lugar de tormento eterno. Não é e nunca deveria ser. E mais ainda, tanto eu quanto cada um de vocês que me ouve, temos de fato dificuldade em dizer isso para as pessoas, porque no fundo, nossa percepção de Deus ainda é de um Deus que no fim ama a todos e não vai deixar que as pessoas sofram tanto. A nossa percepção de um Deus benevolente, de um Deus compassivo, de um Deus compreensivo, de um Deus que no fundo ama e não vai permitir algo tão aterrorizante como o inferno. Orígenes, um dos líderes da igreja primitiva, vinha com uma teoria que se estendeu até hoje para muitos e alguns teólogos e alguns segmentos da igreja cristã, da igreja evangélica, uma teoria que no fundo, no último
clique, Deus irá salvar todos. Porque Deus é amor. Porque Deus não vai permitir que ninguém se perca, que ninguém sofra. Não é isso que o nosso Deus que pensamos pode fazer. Você percebe, por exemplo, que se criam doutrinas, por exemplo, como o universalismo, aonde incrédulos creem que todos vão ser salvos, porque ele está numa religião tal, ele tem uma outra religião, ele faz isso ou faz aquilo, nunca fez mal, ele também vai estar salvo. Se você quer saber o que as pessoas pensam do inferno, basta ir em qualquer velório, e ninguém ali, praticamente ou quase ninguém, vai pensar que aquela pessoa que está ali naquele caixão vai para o inferno. Você tem os universalistas otimistas, que são crentes, que creem que no último fritar, ou mesmo depois da morte, ali no Hades, que ainda não é o lugar definitivo do inferno, assim como as pessoas morrem hoje, vão para um lugar ainda que não é definitivo no céu. Eles acreditam que ainda haverá oportunidade de Deus dar àquelas pessoas a entrada no céu. Você tem até universalistas dogmáticos, que são aqueles que creem em Jesus também, como os otimistas, creem na palavra de Deus, mas que encontram ou procuram encontrar na Bíblia algo que testifique, que confirme essa doutrina que no fundo, Deus vai salvar a todos. É compreensível, não tem como não compreender, porque quando se pensa no inferno, quando se pensa na punição eterna, onde as pessoas vão sofrer eternamente, isso para nós é terrível pensar nisso, e deveria ser mesmo, e tem que ser mesmo. Então é muito melhor, é muito mais agradável, é muito mais consolador pensar nisso, que Deus na última hora vai salvar a todos. O problema é que a Bíblia não confirma isso. E aí a gente fica à mercê de certa forma, alguns têm vergonha de dizer para as pessoas sobre o inferno, porque tem vergonha de dizer o que Deus pode fazer com as pessoas, quando a gente deveria ter vergonha não por Deus, mas diante de Deus, por nós nos calarmos diante dessa verdade. É muito difícil falar. Uma das coisas é que as pessoas ignoram o que a palavra de Deus tem dito e são levadas muito pelo seu sentimentalismo. Outras porque as pessoas querem acreditar, ou não querem, melhor dizendo, acreditar na verdade da Bíblia. Querem acreditar que no último coisa Deus vai mudar todos os seus planos e a Bíblia vai ser totalmente tirada disso aí. Só que isso não é a verdade. E nós temos que ser bíblicos. O que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, o que Jesus diz, o que os apóstolos disseram sobre essas questões. Você tem outra doutrina que é de aniquilação, os aniquilacionistas, né? Aqueles que creem nessa doutrina, eles creem que se a pessoa não vai para o céu, ela vai ser aniquilada com fogo, e o fogo vai consumir aquelas pessoas, e elas vão, porque se você olhar para isso, também é um certo consolo para essas pessoas que vivem no mundo, a parte de Deus, se parar, se desistir, está tudo bem. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que a alma é eterna para todos, e que ela só tem dois lugares, céu ou inferno. E quando ela fala em inferno, ela fala em choro e ranger de dentes. Ela fala no lugar de tormento, no lugar de punição. Então,
às vezes a gente fica refletindo, tendo que falar, muitas vezes se pergunta por que a igreja não fala tanto disso, porque a igreja deixou de ser teocêntrica e passou a ser antropocêntrica, ela está voltada para o homem, pela solução, pelo bem-estar, e para isso então tem que tirar isso, e muitas vezes as pessoas não querem afirmar, aceitar, que elas têm vergonha de dizer, vergonha por Deus dizer para as pessoas que o Deus de amor pode punir pessoas. Às vezes dizemos que o inferno é a ausência de Deus. Não, Deus é onisciente, Deus nunca fica ausente. Deus não pode ter ausência, Deus não perde a sua onisciência, onipotência, onipresença. São atributos somente pertencentes a Deus e jamais Deus perde os seus atributos. Então o problema do inferno não é a ausência de Deus, é a presença de Deus com a sua ira para aqueles que são inimigos. Muitas coisas nós não vamos entender, muitas coisas nós não vamos discernir, porque lá no livro de Isaías, capítulo 55, a palavra de Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, os meus caminhos não são como os seus caminhos. Assim como o céu está distante da terra, os seus pensamentos estão distantes do meu, os seus caminhos dos meus. Então não há como a gente alcançar o nível de entendimento, o nível de conhecimento, o nível de discernimento em Deus das coisas de Deus. Mas uma coisa nós precisamos entender, que Ele é Deus soberano e que Ele sabe todas as coisas. O apóstolo Paulo dizia: pode a criação dizer para o Criador: por que me fazes assim? Deus quis fazer vasos de honra e vasos que não são de honra. Ele é Senhor, nós não. Ele é o Criador. A criação não pode dizer para o Criador como Ele devia ser, como Ele devia fazer. Ele é soberano. E aí quando você olha para cá, o que a Bíblia diz sobre isso? E é aí que nós temos que buscar, não nos nossos sentimentos, não nos nossos achismos, não no nosso emocionalismo, mas no que a Bíblia diz. Quantas vezes a gente anda pelas ruas e às vezes a gente ouve certas pessoas pregando na praça, gritando sobre o inferno e dizendo: arrependei-vos, e gritando e lendo a Bíblia no meio das pessoas: arrependei-vos ainda enquanto há tempo, porque se você vai para o inferno. E às vezes a gente acha louco, fanático, e eu não faria isso nunca, teria vergonha. E na verdade aquelas pessoas têm mais coragem de dizer a verdade do que nós. Mais coragem de dizer a verdade do que nós. Nós precisamos parar e pensar nisso. É evidente que não é fácil, é triste e dói pensar que você convive com pessoas que você ama e que não vão desfrutar do céu que você vai. Isso tem que estar em nossos corações. Agora você percebe que nesse texto, mais uma vez, aquele que mais falou do inferno, que foi Cristo, dizendo: 3 coisas devem ser destacadas nesse texto para que a gente entenda. A primeira delas: a porta é estreita. Jesus faz uma metáfora, uma analogia com o caminho da salvação, primeiramente com uma porta, e uma porta estreita. Essa porta estreita, ela significa que é difícil passar por ela. Não é fácil. Não é para aqueles que querem, é para aqueles que Deus quer. Não é para aqueles que frequentam a igreja, que têm a sua carteirinha de religiosidade. Não é para aqueles que mantêm o seu status de participante da sua religião,
mas que continua vivendo a iniquidade dos seus do seu dia a dia. A porta é estreita porque ela é difícil, não é fácil, porque ela foi feita para ser atravessada por pessoas que abandonam o pecado, que se arrependem, que abandonam a velha vida, que foram regenerados por Deus, foram transformadas, que têm uma perspectiva do céu e não da terra, que passam a ser peregrinos nessa terra, que não acumulam tesouros na terra, mas tesouros no céu, que negam os seus prazeres mundanos para ter prazer na lei do Senhor. Essa porta é estreita porque ela é restrita. Ela não é aberta para todos aqueles que são bonzinhos, para todos aqueles que fazem coisas boas, para todos aqueles que levam uma vida formal, tranquila, não roubam, não matam, são honestos, para todos aqueles que têm uma moral ilibada. Não, ela é restrita, porque só entra nela quem tem Cristo Jesus. Quem crê em Cristo e foi regenerado, transformado e alcançou fé salvífica, a justificação de Cristo. Não entra aqueles que estão vestidos das suas obras, dos seus méritos, mas entram só aqueles que estão vestidos da justiça de Cristo. Por isso é que essa porta é estreita. Ela não é uma porta larga, fácil de entrar. Basta você dizer, confessar, escrever na sua casa que você é de Jesus. Você tem que evidenciar que Cristo é Senhor da sua vida, na sua prática, na sua vida. Então, não é para todos. Quantos acham que porque tem uma religião, porque fazem o bem para os outros, porque dão esmolas, porque nunca fizeram mal, porque cuidam do seu mundinho, da sua família, tem lugar garantido, entrada por essa porta. Ela restringe isso. Ela é difícil, ela é muito mais difícil do que isso, do que simplesmente optar por uma religião, do que simplesmente ser admirado pelos homens, do que simplesmente ocupar cargos, do que simplesmente fazer o bem. E as pessoas não pensam nisso. Veja que esse texto começa com Jesus andando e as multidões seguindo, e ele diz: alguém lhe perguntou. O texto não diz quem perguntou, quem falou, quem disse. Alguém perguntou. Jesus estava sempre pronto a responder a alguém e ensinar a todos o caminho da salvação. Sempre pronto a responder o caminho. Jesus não pegou aquele alguém, aquela pessoa que a Bíblia não identifica, e foi dizer: quantos se salvarão? Ele disse: espera aí, vamos sentar aqui, deixa eu te explicar teologicamente, deixa eu te dizer. Ele disse: olha, a porta é estreita. A porta é estreita. Vocês pensam que podem, né? Os judeus usavam aqueles filactérios, né? Os fariseus, para dizer, para andar sobre o seu senso de autojustiça, de autossuficiência, como se isso bastasse para você entrar por esta porta. Essa porta é estreita, ela é difícil e ela restringe a entrada só para aqueles que têm o passaporte, o ingresso é Cristo Jesus, a sua fé evidente nele. Uma outra coisa que esse texto ensina é que para entrar o caminho da salvação, a porta não é estreita e você tem que se esforçar. Jesus disse: esforçai-vos. É engraçado que a gente acha que basta eu crer, confessar com a minha boca e está tudo feito.
Aí você pode pensar, poxa, mas diz que não é por mérito, não é por obras, e não é mesmo. Todo plano de salvação, toda a ação vem de Deus, mas o esforço vem da gente. Não podemos esquecer no primeiro capítulo de Josué, quando Josué assume a liderança do povo para conquistar a Canaã, porque Moisés já ficara e não pudera, então ficou para Josué, e a palavra de Deus para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não aparta da tua boca o livro dessa lei, faça como meu servo Moisés, tenha coragem, e eu farei prosperar os seus caminhos. Quem faz é Deus, mas o esforço é nosso. Não se entra por essa porta sem esforço. Eu não posso apenas sentar e ficar satisfeito com o fato de que eu confessei publicamente Jesus na minha vida e declarei para as pessoas que eu sou crente em Cristo Jesus, que eu creio em Jesus. Qual o esforço que eu estou fazendo para entrar por essa porta, para trilhar o caminho da salvação? Tem esforço na minha vida? Eu estou me esforçando para ser esse instrumento de Deus. Eu estou me esforçando para largar, abandonar o caminho da impiedade, o caminho do pecado, da irresponsabilidade. Eu tenho me esforçado para fazer o que Deus quer que eu faça. Qual o tamanho do meu esforço? Para e reflita quanto a gente se esforça por tantas coisas nessa vida. Quanto esforço a gente faz para realizar um sonho. Quanto esforço a gente faz para conquistar uma estabilidade financeira. Quanto esforço a gente faz para conquistar alguém. Quanto esforço a gente faz para atingir um propósito. Eu quero emagrecer, eu vou esforçar, eu vou fazer dieta, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, aquilo. Eu quero melhorar a minha situação, então vamos nos esforçar para isso. Agora, quanto esforço você tem feito para trilhar o caminho da salvação? Quanto esforço você tem feito para ter a certeza e a convicção de que você entrará por essa porta estreita? Qual é o tamanho do seu esforço? Quanto esforço a gente faz na vida, não só para sobreviver, mas para alcançar sonhos e realizações? Quanto esforço eu tenho feito para estar mais com Deus, para estar mais certo de ser um instrumento de Deus, para ter mais certeza e convicção de que estou trilhando o caminho da salvação? Minha vida tem mudado, meu coração tem mudado, minhas perspectivas têm mudado, a minha forma de falar tem mudado, a minha forma de agir tem mudado, eu tenho crescido na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Qual esforço eu tenho feito? A gente se esforça tanto para superar as vicissitudes da vida, mas quanto esforço eu tenho feito para alcançar o propósito de Deus e o plano de Deus para mim? Então, sim, Jesus disse: esforçai-vos. Ele não disse que você vai entrar lá pela sua força. Ninguém é salvo por si mesmo, ninguém é salvo por alguém, ninguém pode salvar. Eu não posso salvar a sua vida, eu não posso fazer nada para o seu caminho de salvação. Eu posso apenas iluminar sua mente, pregar e falar. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, nem você para te salvar. Só Cristo. Mas o esforço é exigido de cada um de nós. O esforço é exigido de cada um de nós. Quanto você tem esforçado? Qual o nível de esforço você tem? A coisa mais preciosa da sua vida é o quê? Seus filhos? Seu cônjuge, sua casa, seu trabalho ou a sua alma? Em terceiro lugar e último, fica claro aqui que Jesus disse que muitos não trilharão esse caminho, muitos não entrarão por essa porta, muitos não vão para o céu. Da mesma forma
que o judeu acredita que todos vão, e a Bíblia nos ensina que apenas um remanescente será salvo daqueles que crerão em Cristo. Um remanescente de todo é que vai para o céu. São muitos. Quando a promessa foi feita a Abraão, Deus disse: assim como as estrelas do céu, como os grãos de areia da terra. É o número daqueles que você salvou. Milhões de pessoas. Mais, muito mais, não irão. E essa é para dar tristeza no nosso coração e para deixar a gente completamente entristecido, perplexo e confrontar a nossa vida. O que Jesus está dizendo aqui é que eles vão para o lugar de choro e ranger de dentes, da tormenta. A Bíblia diz e ela testifica que a morte, haverá morte eterna, não haverá aniquilação, haverá um tormento eterno, choro, ranger de dente, dor, sofrimento, punição constante. É para deixar qualquer um aterrorizado, perplexo. São poucos os que entrarão, não muitos. É o que Jesus está dizendo, e ele diz: esforçai-vos, né? pois vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que quando a porta fechar, muitos vão se conscientizar de que só Jesus salva. Muitos vão se conscientizar que poderiam ter ido para o céu, mas vão bater e a porta está fechada e não vai abrir. Quando Noé ficou lá 120 anos pregando, aquele povo provavelmente fazia anedota dele. Vai chover, vai haver um dilúvio, ele construindo lá a arca, e eles pensando: o que esse doido está fazendo? Como aquele doido da praça está dizendo: isso não existe, isso é bobagem, quem é que sabe? Para eles, na época de Noé, nunca tinha chovido na terra, e ele vem dizendo que vai haver um dilúvio. Mas quando o dilúvio apareceu, que Noé entrou e os animais entraram, as portas foram lacradas de fora para dentro, nem se Noé quisesse poderia abrir. E a gente pode ouvir o barulho daquelas pessoas desesperadas, pedindo para abrir, que eles queriam entrar, arranhando a arca de fora. E só existia lá dentro a família de Noé, como só vai existir dentro dessa condição do céu, a família de Deus. E só é a família de Deus aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. O problema não é que muitos negarão até o fim, o problema é que no fim muitos se conscientizarão e tentarão entrar, mas não poderão. Isso tem que aterrorizar a nossa mente e nosso coração mais do que as circunstâncias que nós atravessamos na vida. A maior tristeza da nossa vida não tem que ser com as circunstâncias que as pessoas atravessam no dia a dia da existência temporal, mas tem de saber que aquelas pessoas estão caminhando para o inferno. Eu não tenho que acreditar emocionalmente ou desacreditar no inferno, ou querer acreditar, porque na verdade as pessoas sabem o que a Bíblia está dizendo, mas a maioria de nós quer acreditar que isso não possa se realizar, mas a Bíblia diz que vai, e é assim que vai acontecer. Então, são muitos os que vão bater a porta e abrem, como aquelas virgens que não se prepararam, e quando bateram diz: não tem lugar para você, não sei quem vocês são, não há como reconhecer vocês, não há como vocês entrarem. E aí eu pergunto: o que é que você pensa do inferno? Isso deveria nos chocar e pensar: o que eu estou fazendo com essas pessoas que eu amo? Por que eu não estou dizendo?
Por que eu não estou orando? Por que eu não estou ficando triste? A gente evita, porque no fundo, a gente tem vergonha por Deus em relação a essas pessoas. Porque a gente muitas vezes pensa, poxa, eu vou dizer, como é que eu vou dizer que o meu Deus, o Deus de amor, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, vai permitir que eles vão para o inferno? Vai ter o inferno, uma morte eterna? Que esse Deus maravilhoso, no fim, não vai levar em consideração que aquela pessoa nunca fez mal para ninguém, que aquela pessoa, no fritar dos ovos, era uma pessoa boa. E a gente vai se enganando, quando a gente deveria ser bíblico e pensar mais nisso, mas isso não enche igreja. Isso não traz consolo aparente para as pessoas, que as pessoas querem acreditar, elas querem saber que Deus no fim vai trazer todos. E aí as pessoas deixam de falar, e nós deixamos de amar essas pessoas. Porque nós devemos cada dia mais pedir sabedoria a Deus, autoridade a Deus, pedir força no Espírito Santo, para chegarmos nas pessoas que nós amamos e dizer, eu vou dizer uma coisa para você, só tem 2 caminhos, só tem 2 portas, e só tem 2 lugares, para qual você quer ir? Quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. Mas qual o esforço que nós temos de estar dizendo para as pessoas, intercedendo pelas pessoas, chamando a atenção das pessoas, não só acomodados com a nossa condição. Isso tem que despertar em nós um anseio de dizer mais para as pessoas. Olha, não é fácil onde você está indo. Nós não estamos amando como a gente imagina. Nós não estamos cuidando como a gente imagina. E que Deus nos ajude a falar demais, a falar mais, a pregar o Evangelho verdadeiro. Que Deus nos ajude a compreender o que a Bíblia diz, não o que sentimentos nossos dizem. Porque os sentimentos nossos partem de um coração que é enganoso e completamente corrupto. A verdade está aqui. E quem mais disse foi Jesus Cristo. Para que você possa entender e exercer a sua vida. O que você está fazendo para trazer as pessoas para Cristo? O que você está fazendo? Qual o esforço que você tem feito para trazer pessoas para Cristo? Seja parente, seja amigo, seja conhecido. Você tem se esforçado minimamente para estar no culto, quando você devia ter a alegria disso e se esforçar para trazer alguém com você e dar frutos, pois a palavra de Deus, Jesus disse lá no Evangelho de João, que dei muitos frutos, porque aquele que não dá muitos frutos, eu arrancarei e jogarei fora. O que você tem? Qual o nível de esforço você tem feito? Não só para falar, mas para se envolver intensamente e trazer essas pessoas para Cristo. Essa é uma reflexão que você tem que fazer na sua vida. Você se esforça muito para oferecer o melhor para as pessoas, para ajudar pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Você se esforça muito para ser alegre com as pessoas, para estar com as pessoas em seus momentos. O que você tem esforçado pela sua alma e a alma das pessoas que te servem? Quanto você passa a semana pensando em alguém que você sabe que está sofrendo, que está passando por isso, ou que está caminhando diretamente para o caminho da perdição e você não está fazendo nada por isso?
estou respeitando. Eu não vou falar porque me dá problema. Eu não vou entrar porque senão é dor de cabeça. Por isso que aquele que grita no meio da praça tem mais compromisso do que nós e tem menos vergonha de Deus do que nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.